aqui na frente. E vamos orar pelo nosso querido pastor. Amém? Para que a graça do Senhor esteja sobre ele mais ainda. Amém? Glória a Deus. Deus e Pai, aqui está teu filho amado, teu vaso de honra, Senhor, que o Senhor escolheu para esta noite. Eu gostaria que o Senhor usasse este vaso de honra, Pai, para falar conosco, Senhor. Pai, desde já repreendo toda ação maligna, toda ação dos espíritos contrários da tua palavra, que não venha atrapalhar este culto, Senhor, que não venha atrapalhar esta palavra que vai ser falada através do teu filho amado, Pai. Eu peço que o Senhor, Pai, cubra o teu filho amado, Pai, com uma redoma invisível, protegendo a tua mente e o teu coração, para que ele possa fluir com a tua graça e que a tua palavra venha edificar a tua amada igreja, a minha e a tua amada igreja, Senhor. Em nome de Jesus, glória ao Senhor. Amém. Amém. Graça e paz, irmão, boa noite. Amém. Eu vou começar hoje o culto Voy a empezar hoy el culto de uma maneira diferente. de una manera diferente. Eu gostaria de usar o YouTube Me gustaría utilizar el YouTube un momento para a gente ver uma imagem para que podamos ver una imagen que eu vou colocar aqui agora. Tá? que voy a poner. E enquanto isso, vocês poderiam abrir o livro de vocês em Jonas? Mientras tanto, pueden abrir su Biblia en el libro de Para variar. Jonas. Já achou? Para variar, Jonas. Essa é a terceira palavra, essa é a terceira mensagem que eu trago sobre o livro de Jonas. Este es el tercer mensaje que traigo referente al estudio de Jonas. E nós começamos no capítulo 1 e hoje vamos entrar no 2. Comenzamos ya di el primero y ahora vamos a entrar al capítulo 2. Aí vocês vão dizer assim, pastor, só tem 4 capítulos? Ustedes dirán, pastor, solamente hay 4 capítulos. E o senhor ainda está no segundo, já está três mensagens com 2 capítulos só. Y usted está ya por el tercer mensaje y solo ha avanzado 2 capítulos. Mas vamos devagarinho, meus jovens. Pero sim? vamos a ir yendo despacio. Sim. Então, primeiro, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com como que eu vou falar? Isso é uma mensagem de um jornal no Brasil. En primer lugar, esto no tiene nada que ver con la iglesia, esto es un reportaje de Chile, Sim, do Brasil sobre o Chile. de Brasil sobre Chile. Está escrito aqui, o homem é engolido por baleia no mar do Chile. Aquí está escrito, un hombre es tragado por una ballena en el mar de Chile. Então vamos colocar a imagem aqui. Entonces, Engolido por uma baleia enquanto praticava caiaque. Olha só, Adrian e o pai dele faziam o trajeto do Estreito de Magalhães. Eles contam que devido ao mau tempo, o mar estava muito agitado e neste momento a baleia apareceu e engoliu o rapaz. O jovem ficou dentro da boca do animal por apenas alguns segundos. E tudo isso foi capturado pela câmera que estava acoplada no caiaque do pai dele. Imagina o desespero. Sim, a imagem que nós vimos aqui é uma imagem real. este video que vimos ahora es una imagen real. No dia 25 foi em fevereiro de 2025. Esto ocurrió en febrero del año 2025. Então, já como nós estamos falando de Jonas, Entonces, como estamos hablando de Jonas, eu procurei essa mensagem, esse vídeo. yo busqué este video para mostrárselos. Amém? Jonas, ¿cuánto, pastor? Capítulo 1, Capítulo 1, Eliech, no versículo 17. versículo 17. Jonas capítulo 1, versículo 17. Pode ligar a luz já. Sim. Amém? Está todo mundo lá? E depois a gente vai no capítulo 2, tá? Después iremos al capítulo número 2. Mas aqui no começo nós estamos no 1. E na pregação anterior eu parei no versículo 16. En la prédica anterior yo paré en el versículo 16. Então nós vamos ler aqui o 17. Né? Entonces comenzaremos leyendo el 17.
O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Né? E assim eu começo a pregação de hoje. O título da mensagem de hoje é Quase Sem Saída. El título de mi mensaje hoy día es Casi sin salida. Nós vimos agora, né, um jovem, Observamos ahora un joven 25 anos, de mais ou menos. 25 años más o menos. Ele teve essa oportunidade de ser engolido por uma baleia. Él tuvo esa oportunidad de ser tragado por una ballena. Deve ser uma história inesquecível para ele, né? Debe ser una historia inolvidable para él, ¿no? E a Patagônia, esse local que eles estavam, né? Y ese lugar que ellos se encontraban en la Patagonia É um local de montanhas verdejantes, es un lugar donde hay montañas verdosas, águas azuis e frias aguas azules y muy frías, e baleias jobart. y la ballena Jobart. Hobart. Todos os anos elas passam por lá, né? Todos los años esas ballenas pasan por ese lugar. Há uma média de comprimento dela de 15 metros. Alrededor ellas tienen una longitud de 15 metros E geralmente elas se alimentam de um camarão, krill, K-R-L-L. y generalmente ellas se alimentan de un camarón llamado crío. E o temperamento dela é dócil, Su temperamento es dócil. né? E nós vimos aqui, né? No caiaque estava ele e o pai dele. Y como vimos aquí, estaban en un kayak él y su papá. E ele foi, por engano, ele foi tragado pela baleia. Y por un engaño fue tragado por la ballena. E ele diz na reportagem dele, né? Y en el reportaje él dice Fechou os olhos e quando abriu, que cerró los ojos y cuando los abrió, ele percebeu que estava dentro da boca de uma él baleia. se dio cuenta que él estaba dentro de la boca de una ballena. E ele sentiu uma textura liguenta Y él sintió Viscosa. una cosa así babosa no rosto, na mão. en su rostro, en sus manos. E a única coisa que ele conseguiu ver foi um azul escuro Y lo único que él conseguía ver fue un azul oscuro e um pouquinho branco também. y también un poco blanco. Mas depois de 3 segundos ele foi jogado para fora da boca. Pero después de 3 segundos él fue expulsado por la ballena otra vez por la boca. Ele saiu tossindo, tremendo, Él salió tosiendo, mas saiu vivo. todo trémulo, pero salió vivo. Ele pensou que ia morrer, Él pensó que iba a morir, mas Deus deu a ele o quê? Mais uma chance. pero Dios le dio a él una oportunidad A más, segunda chance para ele. la segunda oportunidad. Isso lembra alguém de vocês? ¿Eso les recuerda a alguien en la Biblia a ustedes? O nosso profeta Jonas, Nuestro né? profeta Jonás. Né? Mas vejam bem que na Bíblia Pero observen bien que en la Biblia não há um acontecimento que tenha causado tanta controvérsia, no existe un otro acontecimiento que haya causado tanta controversia, zombaria tanta burla, e acontecimento do Jonas com um grande peixe, né? que tanto como lo ocurrido con Jonás, con este gran pez. Como já falei anteriormente, algumas pessoas consideram Como ya les dije antes, algunas personas consideran que esse evento da Bíblia é o calcanhar de Aquiles da Bíblia. que ese hecho ocurrido en la Biblia es el talón de Aquiles en la Biblia. Muitas pessoas elas tropeçam nessa questão Muchas personas tropiezan en esta cuestión porque elas não conseguem imaginar um peixe engolindo um ser humano. porque no consiguen imaginar en su mente un pez tragando a un ser humano. E na Bíblia fala que nós lemos ainda há pouco que Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Y nosotros leímos en la Biblia que Jonás pasó 3 días y 3 noches en la barriga del pez. Vejam bem que a ideia ela não é tão impossível como alguém supõe. Observen que esto que ha ocurrido no es tan imposible como las personas se imaginan. Vocês já viram o tubarão-baleia? Que chamam em Japão de Jimbezame. Ustedes conocen el tubarón ballena, en Japón es llamado Jimbezame, Jimbezame. né? Eles não têm dentes, Ellos no tienen dientes, eles se alimentam filtrando a água ellos se alimentan filtrando el agua e vai tirando a comida dali, né? y van agarrando la comida Sí. de ahí. E em 1933, Y en 1933, uma baleia capturada na América do Norte, una ballena que fue capturada en América del Norte, 30 metros de comprimento que tenía 30 metros de longitud e uma boca capaz de engolir um cavalo. y una boca capaz de tragarse a un caballo,
Vamos voltar ao texto inicial, né? 1:17. Volvamos al texto inicial, capítulo 1, versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ok? Amém. Observe que o texto ele não argumenta, Observen que este texto no argumenta, ele não tenta explicar ou justificar este texto no intenta explicar o justificar o que aconteceu com Jonas. lo que ocurrió con Jonas. Ele simplesmente afirma que foi isso que Deus fez. Él simplemente nos afirma y nos cuenta que fue esto lo que Dios hizo. E na pregação anterior, Y en la prédica pasada, eu falei sobre que o Senhor Jesus citou claramente, né, yo les dije que el Señor Jesús había citado claramente sobre esse fato. sobre este hecho. E ele não considerava, lógico, que isso era um mito ou então uma invenção. Y él no lo consideraba un mito o un invento, Tanto que ele relacionou a sua própria ressurreição a esse evento tanto que él relacionó su propia resurrección a ese evento em Mateus 12:40. en Mateos No precisa vocês 12:40. No necesitan abrir. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Vejam bem, Observen, o importante aqui não é que tipo de peixe engoliu Jonas, lo importante aquí no es qué clase de pescado fue el que se tragó a Jonas. mas sim se você, se eu, se nós acreditamos Lo que es importante es si usted, si yo, si nosotros creemos que o nosso Deus é um Deus de que milagres. nuestro Dios es un Dios de milagros. Você acredita nisso? ¿Usted cree en esto? Não é verdade? ¿No es cierto? Então, quando nós lemos Gênesis, já falei isso também, Gênesis 1:1. Entonces, cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, No princípio criou Deus os céus e a en terra. el principio Dios creó el cielo y la tierra. Isso, se você não acreditar aí, como eu já falei anteriormente, não adianta mais Y nada. como yo les dije antes, si ustedes no creen en esto, no creen en más nada. Se ele criou os céus e a terra, Si Él creó los cielos y la por que ele tierra, não pode criar um peixe ¿por qué no podría crear un pez capaz de engolir um ser humano capaz de tragarse a un ser e humano manter 3 dias dentro y da mantenerlo barriga? 3 días dentro de la barriga? Né? ¿No? Então, a Entonces, Bíblia diz simplesmente que Deus preparou um grande peixe. la Biblia ¿Né? nos dice simplemente que Dios preparó un gran pez. Nós vemos que no texto não tem a palavra baleia, não é verdade? Observen que en el texto bíblico no tiene escrita la palabra ballena. Eu volto a repetir, o importante aqui não é o tipo de peixe, Por eso les vuelvo a repetir, lo importante aquí no es qué clase de pescado, mas sim que o Senhor Deus preparou o mesmo só para fazer isso. pero sí que el Señor preparó este pez solamente para que ocurriera este hecho. E na primeira pregação que eu fiz sobre essa linha do Jonas, eu pedi En la primera prédica que hice sobre esta línea de Jonas, para vocês lerem o livro de Jonas. les pedí que ustedes leyeran el libro de Jonas. São 4 capítulos, né? Son 4 capítulos, ¿no? Eu espero que você tenha lido, mas a gente pode encontrar 4 coisas aqui. No livro. Espero que los hayan leído, pero podemos hablar sobre 4 cosas aquí. Primeiro, ele preparou um peixe para resgatar Jonas, ok? Primero, él preparó un pez para Peixe- rescatar a Jonas. Depois preparou uma abororeira, no capítulo 4, né? Uma abororeira para fazer sombra a Jonas e confortá-lo um pouco. Después preparó una arboleda para darle sombra a Jonas y poder calmarlo un momento, tranquilizarlo. Terceiro, depois ele preparou um bicho que feriu essa aboboreira para tirar o conforto de Jonas. Después preparó un bicho que vino a herir esa arboleda para quitarle ese confort que tenía Jonas. E expor o egoísmo de Jonas. Y exponer el egoísmo de Jonas. Em quarto, En cuarto, ele preparou um vento leste para que Jonas entendesse a compaixão que Deus tinha por uma cidade perdida. después él preparó un viento del este para que Jonas entendiera la compasión que él tenía Por essa cidade. por esa ciudad. A cidade que eu me refiro é Nínive. La ciudad a la que me refiero es la ciudad de Nínive. Né? E isso nos mostra o quê? Deus Esto nos muestra que Dios, buscando o seu servo buscando a su siervo desobediente. desobediente, Vejam bem que o Jonas ele foi desobediente. não é observen verdade? bien que Jonas fue desobediente. No capítulo 1, Deus manda ele para lá e ele foi para cá. En el capítulo 1 Dios lo manda a la izquierda y él se va a la derecha. Então agora nós vamos considerar qual o propósito de Deus ter colocado um peixe.
dessa história. Ahora vamos a estudiar cuál fue el propósito de Dios haber colocado el pez en esta historia. Nesse evento, né? Propósito número 1. El propósito número 1. Resgatar Jonas do afogamento. Rescatar a Jonas de ser ahogado. Jonas pensou que ele sendo lançado fora do barco Jonas pensó que si a él lo lanzaban fuera del barco, ia ser a pior coisa que acontecer para ele. iba a ser lo peor que podría ocurrir. Lembre-se, Podría ocurrirle. poderia ocorrer, né? Lembre-se que os marinheiros eles descobriram que a causa da tempestade era quem? Recuerden que los marineros del barco descubrieron que el motivo de esa tempestad tan fuerte era de quién. ¿Quién era el culpable? Jonas, né? Jonas, ¿no? Então, para se livrar da tempestade, Entonces, para liberarse de esa tempestad, eles decidiram ellos decidieron se livrar do Jonas. librarse de Jonas, de echarlo al mar. Lançar ao mar, isso, né? Então, no capítulo 2, agora até que enfim, vamos entrar no capítulo 2. Entonces, el capítulo 2, ahora por fin vamos a entrar al capítulo 2. Que no capítulo 2, o primeiro capítulo, ele não orou, Jonas. En el primer capítulo, Jonas no oró. Ele só foi fazer isso no capítulo 2. Él solamente fue a orar en el capítulo 2. Então, Jonas, capítulo 2, do versículo 3. En Jonas, capítulo 2, versículo 3. Se vocês puderem, é bem do, Pueden leer ahí en su Biblia. Jonas, capítulo 2, versículo do versículo 3 até o 6. Del 3 al 6. Diz assim: Dice así. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Amén. Vejam bem, né? O Jonas estava Observen dizendo, bien que Jonas dizendo que ele foi até o fundo do oceano. está diciendo que él fue hasta el fondo del océano. Provavelmente antes de ele ser engolido pela baleia, Probablemente antes de que, pelo peixe, antes de que el pez lo tragara, ele deve ter subido e voltado muitas vezes à superfície. él Né? debe haber bajado y regresado nuevamente a la superficie varias veces, Como geralmente acontece com quem está se afogando. como generalmente ocurre con una persona que se está ahogando. Mas a experiência do Jonas ela foi de completo terror. Pero la experiencia de Jonas fue de completo terror. Ele sabia que a vida dele estava chegando ao fim. Él sabía que su vida estaba llegando al final. Mas Deus tinha um salva-vidas preparado para Pero ele. Dios tenía un salvavidas preparado E o para él. salva-vidas funcionou, né? Y el salvavidas funcionó, ¿no? Deus poderia ter deixado Jonas se afogar? Dios podía haber dejado que Jonas se ahogara. Sim, Sí, né? claro. Mas, Pero vejam bem, alguns de vocês já trabalham, já são experientes e tem pessoas jovens trabalhando junto. observen, algunos de ustedes trabajan, son personas experientes y tienen personas más jóvenes trabajando junto con ustedes. Ou até mesmo da mesma idade, O tal vez de la misma edad, mas não obedece o que você faz, o que você manda. pero no obedecen lo que usted manda. Deixa eu mudar aqui, né? Não. Às vezes, A né, veces, a gente não se importaria se você não gosta, você não se importa, não é verdade? Tá, então deixa aí mesmo. Se você não se importar com essa pessoa, si usted no se importa con esa persona, si a esa persona no le importa, você deixa ela, vai, usted la deja de lado, deixa o seu caminho, la verdade? deja seguir su camino y que haga lo que quiera. Né? E a gente até, que eu já fui assim também. Les digo esto porque también pues, yo ya fui así. Como que essa pessoa saia logo daqui e vai embora? Ay, yo decía, ay, ojalá que esta persona salga luego de aquí de trabajo y que se vaya. Não é verdade? ¿No es cierto? Será que sou eu? ¿Será que solamente yo alguna vez pensé así o todos? Né? Mas Deus, ele não lidou com Jonas com raiva. Pero Dios no trató de Jonas con rabia. Ele lidou com ele com amor. Él lo trató con amor. Né? Deus permitiu que Jonas sentisse o fundo do oceano, né? Dios permitió que Jonas bajara hasta el fondo del océano. Das ondas, do vento, En las ondas del viento, del mar. mas ao mesmo tempo
Pero al mismo tiempo, ele enviou um grande peixe para resgatá-lo. Él le envió un gran pez para rescatar a Jonás. Você está passando por dificuldades, acredito. Usted está pasando por dificultades, yo creo. Mas Deus vai mandar o teu salva-vidas. Amén. Pero Dios va a mandar tus salvavidas. Segundo propósito. El segundo propósito. Deus enviou esse peixe para levar Jonas de volta a Nínive. Dios envió ese pez para llevar a Jonás de vuelta, de regreso a la ciudad de Nínive. Porque primeiro ele tinha mandado, vai para Nínive. Porque primero le había dicho, ve a Nínive. Mas ele não quis ir, não é verdade? Pero él no quiso y desobedeció, ¿no es E o cierto? que foi que ele fez? ¿Qué fue lo que él hizo? Ele embarcou um navio Él se subió a un barco numa direção oposta ao que Deus havia en mandado. una dirección contraria a lo que Dios le había O mandado. mais distante que ele poderia ir. Lo más distante que él podría haber ido. Por isso que a tempestade atingiu o navio. Por eso es que vino una tempestad que atingió al navío E o navio, e o Jonas foi lançado ao mar y Jonás fue lanzado al mar por los marineros del barco para o peixe resgatá-lo e levá-lo aonde ele deveria para ir que desde o el pez se começo. lo tragara, lo rescatara y lo llevara de regreso a la ciudad de Nínive donde Dios le había mandado. Veja bem, Jonas ele pagou bastante dinheiro para poder se afastar, né? Observen que A fugir Jonás de- pagó bastante dinero para poder apartarse de ese lugar donde había sido enviado, para escapar de ese lugar. Mas Deus ele providenciou o seu retorno ao destino original de forma gratuita. Pero Dios hizo que él regresara a su destino donde él le había enviado y de una manera gratuita, Com direito ao perfume chamado peixes. con derecho a un perfume llamado pez. Devia estar cheiroso, eu acho, né? Debía estar bien o fragancioso, yo creo, ¿no? Sim. No final do capítulo 2, En el final del capítulo 2, Deus fala com o peixe e Jonas é deixado em frente, em terra firme. Dios habla No final do capítulo 2, versículo 10, en el final del capítulo 2, versículo 10. Jonas ele é deixado em terra firme. Jonás he dejado en tierra firme. Diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Dice así, habló Dios al pez y él vomitó a Jonás en la tierra. Veja bem, a Bíblia não nos diz exatamente em que local que ele foi jogado. Observen que la Biblia no nos dice exactamente en qué lugar que él fue vomitado por el pez. Provavelmente próximo do mar, lógico, na praia, no Mediterrâneo, Probablemente né? fue próximo al mar, en la playa, en el Sí. Mediterráneo, ¿no? E assim, mesmo assim, era um longo caminho que ele teria que Y ter. aún así era un camino largo que él tendría que recorrer. E Jonas teve que fazer isso andando. Y Jonás tuvo que hacerlo eso a pie. Vejam bem, aquele peixe não era somente um plano de resgate de Deus, Observen que ese pez no era solamente un plan de rescate del Señor. era o plano do Senhor do retorno Era para el plano ele, de para Deus. retorno del Señor, del Sí. plano de retorno para Jonás. Jonas salvou ele Deus salvou Jonas do afogamento Dios salvó a Jonás de ahogarse e enviou de volta para o seu destino y lo original. envió de nuevo a su destino original. Terceiro propósito, El tercer propósito ahora, alcançar o coração de Jonas. alcanzar al corazón de Jonás. Vejam bem, que a gente passa por dificuldades, passa por problemas. Observen que nosotros pasamos por dificultades y por problemas E Jonas também passou. y Jonás también pasó. E Deus está querendo mudar o coração de Jonas. Y Dios estaba queriendo transformar el corazón de Jonás, Assim como Ele quer mudar o nosso así coração. como Él quiere transformar nuestro corazón. Né? A gente sabe que o problema de Jonas não era a geografia. Nosotros sabemos que el problema de Jonás no era geografía, O problema maior dele era o quê? desobediencia. O coração. El problema de él era ¿qué? El O corazón. coração. Ele odiava os ninivitas. Él odiaba a los ninivitas, los de la ciudad de Nínive. Ele não tinha compaixão por eles. Él no sentía compasión por ellos. E ele também estava. Jonas não estava em comunhão com Deus. Y Jonás no estaba en comunión con Dios. Deus mandou ele pregar em Nínive. Dios le mandó a predicar la palabra en Nínive. E Jonas, não, eu vou para cá. Y Jonás dijo, no, yo voy para este otro lado. Por que ele não queria pregar para os ninivitas? ¿Por qué él no quería predicar a los ninivitas? Porque se ele pregasse para os ninivitas, eles iam ser salvos. Porque si él predicase a los ninivitas, ellos serían salvos. E Jonas não queria que os ninivitas fossem Y salvos. Jonás no quería que los ninivitas sean salvos.
Vocês se lembram do filho pródigo no Evangelho de Lucas 15? Ustedes recuerdan el hijo pródigo en el Evangelio de Lucas 15. Ele tentou fugir de Deus, Él né? intentó escapar de Dios, ¿no? Mas ele viu que a rebelião dele sempre levava para o mal, Pero él vio que la rebelión de él siempre lo llevaba hacia el lado para malo. baixo, Siempre hacia abajo. né? E Jonas e o filho pródigo, eles vão sendo recuperados pelo Senhor. Y Verdade? tanto Jonas como el hijo pródigo son rescatados por el Señor. E na pior situação que eles passaram na vida deles, Y en la peor situación que ellos pasaron en su vida, eles voltaram ao Pai. ellos regresaron al Padre. Né? Deus estava chamando a atenção de Jonas. Dios estaba llamándole la atención a Jonas. E vejam bem, a barriga daquele peixe, Y observen que la barriga de ese pez ele se tornou a sala de aula de Deus. se transformó en la sala de clases Aonde Jonas, de Dios para Jonas. porque Jonas não tinha outro local Porque Jonas no tenía un otro lugar para ouvir o que não interessava, para escuchar lo que no le interesaba, senão a voz do Senhor. solamente la voz del Señor. Você já teve um momento Usted ya tuvo algún momento que você está só com Deus en que usted está solamente con Dios e você se entrega para Ele, você tem aquela comunhão com y Ele. usted se entrega a Él y usted tiene esa comunión con Él. Você entra naquela paz, você sai de lá de uma Usted maneira. siente esa paz, usted sale de allá Tipo Pedro, quando no Monte da Transfiguração, sale de allá tipo parecido con Pedro Pedro não queria descer de en la lá. montaña de la Senhor, vamos fazer uma transfiguración. cabana aqui, nós três aqui. Pedro no quería bajar de esa Porque é montaña. tão bom. Él decía, Señor, vamos a construir una cabaña aquí, este lugar está tan bueno. Mas a nossa vida é cheia de altos e Pero baixos. nuestra vida es llena de altos y bajos. A gente tem os altos Tenemos los momentos altos para poder aguentar os baixos. para que podamos aguantar los bajos también cuando vienen. Eu tive uma época que eu passei na Coreia do Sul, Yo tuve una época que estuve en Corea del Sur, foi acho que há 3 anos atrás, na época creo que do fue hace corona. unos 3 años atrás cuando era la época del corona. Eu passei 10 dias dentro do hotel. Yo pasé 10 días dentro de un hotel. Eu andava 12 passos assim. Yo caminaba, daba 12 pasos así E enfrente acabava o y se acababa el espacio del cuarto, Aí de eu la tinha que habitación. voltar. Ahí yo tenía que regresar. E vocês já viram um leão ou uma onça ou Ustedes vieron un león Andando dentro o de una una jaula. pantera caminando dentro de una jaula. vai aqui assim, El animal va así, aí llega allá a la pared y regresa a la otra pared de la jaula y regresa nuevamente. era eu. Y así estaba yo. Porque se eu não fizesse isso, não dava fome. Porque si no hiciera eso de caminar, no sentía hambre. E não podia sair daquela porta. Y yo no podía salir de la puerta para afuera. Mas era um momento que eu tive com Deus. Pero fue el momento que yo tuve para estar Yo en comunión acordaba. con Dios. Acordava, não tinha nada para fazer. Yo despertaba y no tenía nada para hacer. Ainda era abençoado, recebia salário da empresa. Y todavía era bendecido porque no tenía nada que hacer, pero recibía el sueldo de la empresa. Estava todo mundo preocupado. Todo el mundo estaba preocupado. Ô, senhor, tá tudo bem com o senhor? Todo el mundo le preguntaba, Señor Coyocho, ¿usted está bien? Ah, tá assim. Y yo les decía, sí, sí, estoy bien. Uma cara assim, meio triste, Una cara así toda tristón, né? Para não mostrar que eu estava todo para no demostrar que yo estaba todo por feliz. cima. Me sentía por encima, por arriba. Meu irmão acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, começava a orar, não tinha nada para fazer, tinha que orar. Como yo no tenía que hacer, me despertaba a las 4 de la mañana y me ponía a orar. Eu falei, gostei tanto disso que nunca mais eu tive essa oportunidade. Me gustó tanto eso que nunca más tuve esa oportunidad de estar encerrado, solo Dios y yo. Agora eu estou começando dentro da minha casa. Ahora estoy comenzando a hacer eso dentro de mi Isso casa. é para mim, não sei se vai servir para você ou não. Esto funciona conmigo, no sé si va a funcionar con usted, Uma horazinha de manhã bem cedo. pero una hora de mañana bien temprano, Não tem barulho, não tem nada, não tem outra coisa para você no hay fazer. barullo, no hay cosas para hacer, no hay nada que venga a interrumpir su oración. E quanto mais você faz, Y en cuanto más usted ora, mais você quer fazer. más usted quiere orar. E graças a Deus isso vai te dando força, vai te alimentando. Y gracias a Dios eso te va fortaleciendo, te va alimentando.
Você vai começar 1 hora? Não, ninguém começa assim. ¿Usted va a empezar ya orando 1 hora? No, nadie empieza así. Pouquinho, pouquinho. Todo el mundo comienza de a poquito Lê en a Bíblia. poquito. Lê a Va Bíblia. leyendo la Biblia, Conversa com Deus. ora, conversa con Dios. Às vezes a gente está no melhorzinho e toca o despertador. A veces usted es lo mejor y toca el despertador. Aí tem que entrar pro ritmo normal. Ahí usted tiene que volver a su rutina normal. Vejam bem, né? Observen bien. Às vezes Deus coloca, né, A os veces- seus filhos A veces Dios pone a sus hijos em um local de isolamento en un lugar de isolación para que possam ver o que realmente está passando em seus corações. para que puedan observar lo que realmente está pasando dentro de sus corazones. Deus, Ele quer que você obedeça a Ele, Dios né? quiere que usted le obedezca. Você tem o livre-arbítrio, né? Usted tiene derecho a tomar su propia decisión. E assim como Deus fez com Jonas, Ele estava disciplinando Jonas. Y así como Dios hizo con Jonas, que él lo estaba disciplinando, E a disciplina de Deus não é para destruir, la disciplina de Dios no es para destruirnos, mas para quê? Para restaurar. es para qué, para restaurarnos, Para trazer os filhos dele de volta para Ele. para traer a sus hijos nuevamente de regreso Mesmo a sus aqueles pies, que vão se afastando. aunque sean aquellos que se han ido apartando. Nós vemos aqui como Jonas, né? Estava com o coração afastado de Deus. Nosotros vemos aquí cómo Jonas estaba con el corazón distante de Dios. No capítulo 1, quem estava orando no barco eram os marinheiros. En el capítulo 1, ¿quiénes estaban orando en el barco? O que que o Jonas estava Eran los fazendo? marineros. ¿Y Jonas qué estaba haciendo? Dormindo, né? Durmiendo. ¿no? Bonito, né, Jonas? Qué cosa bonita, ¿no? Bonito, né, Luizinho? Bonito, ¿no, Luisito? Por isso que eu estou querendo... Não, eu estou me esforçando para isso. Por eso que estoy esforzándome para cambiar eso. Né? Eles suplicaram, os marinheiros, eles suplicaram para que Jonas orasse, invocasse o Deus dele. Los marineros le suplicaron a Jonas que él orase a Dios para que parase la tempestad. Só que nos registros, no capítulo 1, não tem a oração de Jonas, é verdade? Solamente que en el capítulo 1, en los registros bíblicos, no está la oración de Jonas. Então Deus fez o que? Fechou a porta para Jonas. Fechou a Entonces, ¿qué fue janela. lo que Dios hizo? Dios cerró las ventanas, Fechou a porta, fechou cerró a las janela. puertas, cerró las ventanas para Jonas. E o que que o Jonas teve que fazer? ¿Y qué fue que tuvo que hacer Jonas? Só restou para ele o que? Orar. ¿Qué fue lo único que le restó por hacer? Orar. O que deveria ser a primeira coisa que a gente deve fazer. ¿Qué debería ser lo primero que uno tiene que hacer en casos así? Geralmente, irmão, passa a ser a última, não é verdade? Realmente eso pasa a ser lo último que hacemos. Eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, não dá certo, eu vou orar. Ahí nosotros decidimos, ay, voy a hacer esto otro, voy a hacer aquello, y cuando todo nos sale mal, recién decimos, voy a orar. É, né? ¿No es cierto? Irmão, eu estou falando isso, mas eu também sou assim, já fui pior. Les estoy diciendo esto porque yo también soy así, ya fui mucho peor. Mas uma coisa você vê quando você faz a princípio, faz a oração. Pero una cosa ustedes observen, cuando ustedes van a empezar a hacer algo, empiece primeramente con la oración. Eu não estava aqui, mas eu tenho um exemplo, irmãos. Yo tengo un ejemplo para darles, que no lo tenía aquí para dar en la prédica. Que ultimamente eu tenho muita dor de cabeça. Últimamente he sentido muchos dolores de cabeza. E aí eu estava orando para um irmão, para os irmãos, né, também, para a saúde deles. Aí eu estava Nem pedi orando. para mim. Yo estaba orando por la salud de mis hermanos y no estaba pidiendo por mí, estaba orando por ellos. Quando eu acabei de orar, minha dor de cabeça passou. Cuando terminé de orar, el dolor de cabeza de mi cabeza había pasado. É uma coisa que eu não via resultado antigamente. Es algo que yo anteriormente, cuando recién se convirtió, no veía esos resultados. E a gente vê isso agora. Y ahora veo esos resultados ahora. Porque Deus vai responder essa oração. Porque Dios va a responder a su oración. Lógico, se você estiver orando dentro dos princípios dele. Lógico que si usted está orando dentro de los propósitos y principios de Dios. Por exemplo, você é solteiro. Si usted es Caso soltero, homem solteiro. en caso de un hombre soltero, Vê uma senhora casada, bonita. Eu quero casar com ela. ve una mujer casada, muy bonita, y ella piensa, ay, quiero casarme con ella. Vou orar por isso. Ay, voy a orar por eso, para poderme casar con ella.
nunca vai dar certo. Eso nunca va a tener buen Porque resultado. está contra o princípio. Porque está pidiendo algo que está contra los principios de Dios. Amém? Né? Então vamos voltar ao texto. Desculpa, eu saí um pouquinho. Entonces volvamos al texto. Jonas 2:1. Vamos a leer Jonas capítulo 2, Dos, versículo versículo 1. Jonas capítulo 2, versículo 1. É bem pequenininho. Es bien cortito. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Y oró Jonas al Señor su Dios desde las entrañas del pez. Finalmente Jonas começou a orar, Finalmente Jonas comenzó a orar, porque não tinha outra opção, não é porque no verdade? le quedaba otro camino. Quem estava orando no primeiro capítulo eram os pagãos, Quienes estaban orando en el capítulo primero eran los não é paganos, verdade? ¿no es cierto? Mas ficar julgando do Jonas também não adianta. Ficar julgando somente o Jonas não Pero adianta. estar juzgando a Jonas también no sirve de nada. Muitas vezes a gente pode ser tão insensível como ele. Muchas veces podemos ser tan insensibles como Jonas. Como eu repeti, quando eu disse ainda há pouco, né? Como les Quando dije tudo falha, Como les dije ahora poco, cuando todo nos falla, aí sim a gente começa a orar. cuando todo nos sale mal, ahí recién nos acordamos de orar. E a oração, irmão, Y la oración, hermanos, ela não pode ser ensinada por princípios e por seminários. Você vai estudar para orar. la oración no puede ser enseñada por cursos o seminarios enseñándole a orar. A oração, La oración, ela precisa nascer da necessidade que você tem. ella necesita nacer de la necesidad que usted tiene. Com a necessidade que você tem, você vai orar, você vai clamar, você vai aumentando o nível da sua súplica. Según la necesidad que usted tiene, usted va a orar, va a clamar, va a subir de nivel su oración, va a subir de nivel su súplica. Sim. Se eu disser que devo orar, o que é a primeira coisa que acontece com a gente, né? Dá sono. Quando eu quero devorar, Cuando yo tengo que orar, ¿qué es lo que ocurre? dá Da sono. sueño. Não é verdade? Não é A carne é certo? fraca. Nuestra carne es débil. Eu começo a... É verdade, acontece comigo. Eu começo a ler a Bíblia. Me dá um sono. Es verdad, yo comienzo a leer la Biblia y me da un sueño. Ai, deu uma hora. Não é porque eu sou obrigado. Deu uma hora. Ah, Senhor, não. São de 3 a 5 capítulos que eu leio por dia. Yo leo de 3 a 5 capítulos por día, no porque sea obligado, sino porque yo así lo quiero. Acabei de lembrar aquele sono. Aí vai ver YouTube. Né? Acabo de leer la Biblia y empieza a darme sueño, pero voy y abro YouTube y ahí mis ojos se abren, se pasa el sueño, se pone interesante. Né? Então, agora são 10, 15 minutos no máximo por dia. Entonces ahora son 10 a 15 minutos máximo E por día. não é que eu queira ver futebol ou dança ou qualquer outra coisa. Y no es que yo me ponga a ver fútbol o baile o cualquier otra cosa, Mas mesmo assim, pero aún así, a gente vê como a luta é grande. ahí nos damos A cuenta luta cómo espiritual, nuestra ¿no? lucha espiritual es grande, Porque o inimigo não quer que você porque el enemigo no se quiere alimente que da usted se palavra. alimente de la do Senhor. palabra del Señor. Mas vejam bem, Pero observen bien, Jonas não queria falar com Deus, não é verdade? Jonas no quería En el hablar con Dios, capítulo ¿no es cierto? En el capítulo 1. Depois da tempestade, do temor, do Después de la terror que ele tempestad, teve, del temor y el terror que él vivió, né? Os marinheiros estavam rezando, orando, los marineros estaban orando. né? Você já deve ter percebido que isso acontece na sua vida também, né? Ustedes ya deben haberse dado cuenta que eso también ocurre en su vida, ¿no? E a gente escuta assim, né, como pastor também, né? Uno escucha así como pastor también, Como tem muito, não é só ovelha não, pastor também tem, como existen muchas personas, no solamente las ovejas, los pastores también. né? Que mais as ovelhas, né? Os pastores deles vêm em cima de novo, né? São muito teimosos, né? Más las ovejas, no los pastores, menos, pero más las ovejas, Y que Dios- son muy caprichosas, cabeza dura. Sim, essa cabeça dura, né? E Deus tem que dar um reforço na chamada, Y Dios tiene que darles dar una reforzada en llamarlos. né? Vejam bem, o Jonas ele estava sobre a tutela de Deus, Observen que Sobre la Jonas guardia de estaba bajo la tutela de Dios. aprendendo o que significava fazer as coisas de maneira correta. Estaba aprendiendo lo que significaba hacer las cosas de una manera correcta. Deus nunca faz isso de uma maneira isolada. Dios nunca hace esto de una manera isolada. Ele tem um propósito. Él La tiene un mente de él. propósito en la mente de Él.
Nós temos 3 passagens na Escritura, vou colocar só 3 aqui. Salmo 119. Nosotros tenemos 3 pasajes bíblicos. Não precisa, se vocês No quiserem, necesitan abrirla, yo se las voy a leer. o Salmo 119 são Es el Salmo 176 versículos, 119, né? son 176 versículos. Vamos lá. Salmo 119, 67. Salmo 119, 67, 67. 67. Diz assim: Dice así: Antes de ser afligido, andava errado, antes de ser afligido, andaba equivocado, mas agora guardo a tua palavra. pero ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 71. Salmo 119, el 71. Foi-me bom ter sido afligido, Me fue bueno haber sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. para que aprendiera tus estatutos. Salmo 119, 75. Salmo 119, versículo 75. Bem sei eu, ó Senhor, Bien sé yo, Señor, que os teus juízos são justos que tus juicios son justos e que em tua fidelidade me afligiste. y que en tu fidelidad me afligiste. Deus, ele disciplina os seus servos Dios disciplina a sus siervos para alcançar o seu coração. para alcanzar su corazón. É a única maneira que algumas pessoas têm de se abrir com ele. Es la única manera que algunas personas tienen de abrir su corazón con Dios. Está falando há pouco do YouTube, né? Les estaba contando ahora poco sobre YouTube, O ¿no? que eu gosto de ver é batizado de pessoas Lo que a mí me gusta mucho ver es bautismo de e personas testemunhos. y también testimonios. Não sei se você, mas eu vejo batizado e começo a chorar, No sé ustedes, pero yo cuando veo un bautismo empiezo a llorar. né? E o testemunho, então, Y cuando es un testimonio, entonces, às vezes a pessoa era bem ruim a veces se trataba de una persona bien mala. e vai mudando e se torna um Y ella servo. va cambiando y se vuelve un siervo del Señor. E eu, antigamente, Y yo antes, o meu testemunho eu achava tão sem graça. yo encontraba que mi testimonio era algo tan sin gracia. Mas depois que a gente entende Pero después uno comienza a entender a palavra do Senhor, la palabra del Señor. a gente vê o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz Y ahí uno comienza a ver el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz para salvar a para, nós, para salvarnos a todos cada um de nosotros, uma maneira diferente. a cada uno de una manera diferente. Eu não posso dizer que meu testemunho é insosso, Y yo no puedo decir que mi testimonio es sin gracia, porque Deus morreu, Jesus Cristo morreu na cruz. porque Jesucristo murió en la Por mí cruz también. por mí también. Eu não posso fazer isso com esse milagre do que o Senhor fez, Yo no puedo menospreciar ese milagro que Dios hizo en mi vida. né? Então o peixe ele veio para resgatar a Jonas, né? Entonces el pez vino a rescatar a Jonas, Para ¿no? devolver Jonas para Nínive, Para regresar a Jonas a para la ciudad de alcançar o Nínive, coração de Jonas. para alcanzar el corazón de Jonas. E o quarto propósito, Y el cuarto propósito, realinhar o Jonas para a obra que ele tinha. realinear a Jonas hacia la obra que él tenía que hacer. O propósito de Deus em tudo isso era trazer o Jonas El propósito de Dios en todo esto era traer a Jonas para que ele pudesse ser usado no reino para que él pueda novamente. ser usado en el reino nuevamente. Pense em tudo o que aconteceu com Piensen en Jonas. todo lo que ocurrió con Jonas. A viagem do navio, La viaje en el barco, o passeio para ver um grande el peixe. paseo entre aspas para ver un gran pez, Não foram acontecimentos isolados, é perdón, verdade? entre comillas. O propósito era trazer Jonas aonde El ele deveria ir. propósito era traer a Jonas hacia el lugar donde él debía haber ido. Né? No capítulo 1, 2, não precisa vocês irem lá. Levanta-te, vai a Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Diz assim, né? Dios le dice a Jonas, levántate y ve a la ciudad de Nínive, porque la maldad de la ciudad de Nínive ha llegado hasta mí. Né? Toda a dor, todo o medo, todo o problema que o Jonas passou poderia ter sido evitado. Todo dolor, todo problema, toda situación que Jonas pasó pudo ser evitado Com um simples sim do Jonas. con un Para simple Dios. sí de obediencia a Dios. Mas ele foi escolher um caminho oposto, né? Pero él dijo no y se fue al camino contrario, ¿no? E essa desobediência ela vai acrescentar capítulos no evento que nós temos aqui. Y esa desobediencia va a aumentar capítulos en lo que nosotros leemos aquí. Porque se o Jonas no capítulo 1 tivesse ido para Nínive, Porque si en el capítulo 1 Jonas hubiese ido a la ciudad de Nínive, não teria o capítulo 2 nem o 3.
no tendría el capítulo 2 ni el capítulo 3. E você? Y E eu? usted y yo. Você está acrescentando capítulos extras na sua vida? Ala Dios. Y usted y yo estamos acrescentando capítulos extras a nuestras vidas. Eu já acrescentei bastante, Yo antiguamente ya acrecenté bastante. que poderia ter evitado, né? Cosas que podía haber evitado, ¿no? Mas não conhecia a Deus Pero no conocía a Dios e os capítulos foram aumentando, né? y los capítulos fueron aumentando, ¿no? São pouquíssimas coisas que eu posso me orgulhar. Son muy pocas las cosas de las que me puedo orgullar. Mas eu agradeço a Deus por ele ter me ser salvo. Pero agradezco a Dios por su misericordia y yo ser una persona salva. Amém? Vejam bem, né? Observen bien Que a obediência ela é sempre melhor do que a resistência. que la obediencia es siempre mejor que la resistencia. Quando Deus fala, Cuando Dios te e dice se você está debaixo da palavra, y tú estás debajo de la palabra, esse vai ser o melhor lugar para você estar. ese será el mejor lugar para que tú estés. Porque se você se recusar, Porque si tú rechazas y desobedeces, vai ter que dar um passeio de navio de novo. tendrás que ir, entre comillas, a dar un paseo de barco como Jonas. E também, talvez até um peixe, né? Y tal vez también aparezca un gran pez, ¿no? E Deus, Ele ama você demais para te deixar, para deixar você fugir. Dios te ama demasiado para dejarte que te escapes. Ele quer que você volte para o local original. Él quiere que usted regrese al lugar original. O objetivo dele não é punir você, El objetivo de Él no es castigarle a usted. mas sim te restaurar, te Lo- reativar. El objetivo de Él es restaurarlo, reactivarlo. Lembre-se, no Novo Testamento nos fala sobre o amor inabalável de Deus. No Novo Recuérdense, en Testamento. el Nuevo Testamento nos habla sobre el amor inabalable de Dios. Filipenses 1:6. En Filipenses 1:6. Né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Né? Lembre-se, né, que Deus ele sempre termina o que ele começou, Recuerden que Dios siempre termina lo que Él comienza, incluindo a obra dele em você. incluyendo la obra de Él en la vida de cada uno de ustedes. Todos esses são os propósitos, né? Todos Da estos correção son los de Deus. propósitos, la corrección de Dios. A hora está avançada. Eu acho que tem muita gente cansada, assim como eu também. La Mas eu hora vou continuar mais um pouquinho. avanzada y pienso que todos están cansados así como yo también, pero voy a continuar un poquito más. Sobre a pregação de hoje, eu queria terminar com um momento de reflexão Quería terminar esta prédica con un momento de reflexión sobre a promessa da correção divina. sobre la promesa de la corrección divina. Qual é a promessa que nós temos aqui, que nós lemos, né? ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos aquí? Isso afeta a todos nós. Eso nos afecta a todos nosotros. Ninguém está isento dos princípios de Deus. Nadie está libre de los principios de Dios. Não porque pastor, porque é ovelha, porque é diácono. No es porque es pastor, porque es diácono, porque es oveja que está libre de Não no cumplir. importa quanto tempo você é cristão No importa cuántos años usted lleva como cristiano ou quanto você está caminhando perto do Senhor. o cuánto usted está caminando cerca del Señor. Alguém que já deve ter passado por um acidente de carro, Alguien aquí ya debe haber pasado por accidente de Naufragio. carro, por naufragios, problemas pessoais por grandes, problemas personales grandes, né? Mas nem tudo, né? pero no todo. Nem toda tempestade, nem todo problema Pero no todas las tempestades, no todos los problemas são causados, eles são reflexos do que a gente plantou no passado. Todos los problemas y todo lo que pasamos son reflejos de lo que nosotros vivimos en el pasado. Não significa que se você está passando por problema também agora, Eso no significa que si usted en este momento está pasando por problemas, como o pastor falou semana passada, né? como nos dijo el pastor Celio la semana pasada, Não, Deus não está te castigando, castigando, né? Assim, mas probando. sim, né? É um processo. Dios no Tem te está processo. probando, es un proceso. Se você não passar por esse processo aqui, você vai voltar tudo de novo. Tipo Sim. o passeio do barco do Jonas, né? Si usted no pasa por este proceso que Dios le está dando, usted va a tener que regresar y empezar todo de nuevo. Más o menos como le pasó a Jonas, que Sí. no fue donde debía y tuvo que regresar
y hacer todo de nuevo. Vai de novo, né? Até a gente aprender o que tem que fazer. Hasta que aprendamos lo que tenemos que hacer. Por que Deus disciplina quando nós estamos fugindo dele? ¿Por qué es que Dios nos disciplina cuando nosotros estamos escapando de Él? Primeiro, para provar o amor que ele tem por nós. Primero, para probar el amor que Él tiene por nosotros. Em Hebreus 12:6, En Hebreos 12:6. pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem ele aceita como filho. Pues el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien Él acepta como su hijo. O Jonas era rebelde e estava indo para o lado oposto, não é verdade? Jonas era rebelde, estaba yendo al lado contrario que Él le había mandado, ¿no es cierto? Deus poderia pegar o Jonas e switch off. Dios podría Y agarrar matado, a Jonas. Jonas y apagado y matado a Jonas. Sim, Sí, né? Mas o que ele foi? pero ¿qué fue lo que Él hizo? Né? Aí ia acabar o capítulo em um capítulo só, né? Não tem outro papo, né? Ahí acabaría en un capítulo solo, Mas ¿no? ele No resgatou tendría Jonas cuatro. Pero Él rescató a Jonas pelo amor que ele tinha por Jonas. por el amor que Él tenía por E Él. o mesmo ele pode fazer com você Y lo também. mismo Él puede hacer por usted Pode, ele también. vai fazer. Él lo va a hacer. Né? Él E lo va a é por isso rescatar. que ele nos disciplina. Y es por eso que Él nos disciplina. Né? Muitas vezes, Muchas veces nós temos filhos, praticamente todos temos filhos aqui, tenemos né? hijos, prácticamente todos aquí tenemos Se hijos. você não tem filho natural, você tem filho espiritual. Si usted no tiene hijo natural, usted tiene hijo espiritual. Às vezes você chama a atenção do seu filho, da sua filha. A veces usted llama la atención de su hijo, de su hija. Aí você diz assim, Ahí usted dice así. tá chorando, tá reclamando lá do tudinho, né? Meu filho, isso me machuca mais do que você. A veces tu hijo está llorando y usted le dice, hijo, esto me lastima más de lo que te duele a ti. Me duele Tá más a mí chamando, que a ti. né? Tô chamando tua atenção, mas é pro teu bem. Si te estoy llamando la atención es por tu propio bien. Quando seu pai fazia isso, você entendia isso? Y cuando su padre hacía eso con usted lo entendía cuando Não, su padre né? le llamaba la Por atención? que meu pai faz isso? Por que minha mãe me faz isso? Usted no lo entendía, usted decía, ay, ¿por qué que mi padre me hace esto? ¿Por qué mi mamá me hace esto? Eu não acreditava quando meu pai falava isso para mim. Yo no creía cuando mi papá me decía que hacía todo eso por mi bien. Mas o amor de Deus, ele vem para quê? Pero el amor de Dios viene ¿para qué? Para nos corrigir, para trazer para perto dele. Para corregirnos y traernos más cerca de Él. E ele demonstra essa maneira, esse amor dele, Y Él nos demuestra de esa manera su amor, tomando medidas extremas para nos chamar a atenção, para nos a veces resgatar. tomando medidas extremas para llamarnos la atención y rescatarnos. E isso vai depender de cada um de nós, da maneira que nós respondemos a ele. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, cómo respondemos a Él. Tá longo hoje, né? Mas, mais um pouquinho. Glória a Deus. Mais 5 minutos, né? O que eu queria falar aqui, no finalzinho, eu vou passar uns pontos aqui, eu vou chegar e também ele quer nos amadurecer. Él también quiere que nosotros amadurezcamos. A correção de Deus, ela nos dá o que? Mais maturidade. La corrección de Dios nos da más maturidad, Ela nos faz crescer. nos ayuda a crecer. Vocês já viram um taquenopó? ¿Y ustedes observaron un taquenoco? Ele é pequenininhozinho assim. Él es pequeñito. Aí ele vai crescendo, vai saindo das cascas. Ahí né? él va creciendo, va saliendo sus Vai cáscaras, crescendo e ficando forte. va creciendo y se va poniendo más fuerte. Ele vai amadurecendo. Y él va madurando. Para quê? ¿Para Para que qué? você possa suportar também. Para que usted pueda soportar también. Né? Em Tiago 1, 2 e 4, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todos os tipos de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Deus, ele está moldando os homens e as mulheres, eu e você, a semelhança do seu filho. Dios nos está moldando a los hombres y a las mujeres para A que nosotros disciplina seamos dele, a semejanza de su Hijo. La a disciplina disciplina de dele Él faz parte do nosso processo de forma formação. parte de nuestro proceso de formación. Quando você passa por momentos difíceis, Cuando usted pasa por momentos de Deus dificultad, está te tornando mais forte. Recebe essa palavra. Dios lo você, está irmão. volviendo Está más pensando, fuerte. irmão? Reciba esta palabra. Você vai ficar melhor e mais capaz do que lidar com os problemas da sua vida. Usted estará mejor y estará más capacitado para lidiar con los problemas de la vida. E finalmente, Y finalmente, Ele faz tudo isso em nossas vidas Él hace todo esto en nuestras vidas
para que nós passemos por essas dores. para que nosotros pasemos por esos momentos de dolor, Para quê? Para nos proporcionar um novo começo. para proporcionarnos un nuevo comienzo. Né? Você pode esquecer de tudo do que eu falei hoje aqui, Usted né? puede olvidarse todo lo que yo dije hoy día aquí, Mas eu quero que você se lembre disso. pero quiero que usted recuerde esto, Que a disciplina de Deus, ela nos dá um novo começo. que la disciplina de Dios nos da un nuevo principio. Exemplos rapidinhos aqui. O Noé, ele saiu da arca para o novo mundo. Ejemplos rapiditos aquí. Noé salió del arca para el nuevo mundo. Jacó recebeu um novo nome Jacob recibió un nuevo nombre e um novo futuro depois de lutar com o Senhor. y un nuevo futuro después de luchar contra el Señor. Ruth, da Bíblia, Ruth de la Biblia encontrou uma nova família e um novo propósito quando foi levada para Belém. encontró una nueva familia y un nuevo ¿Verdad? propósito cuando fue llevada a Belén. O rei Davi ele foi restaurado com o coração puro depois de seu maior fracasso, El né? rey David fue restaurado y con un corazón puro después de su gran fracaso. O filho pródigo ele recebeu uma túnica, um anel e um banquete em vez da rejeição. El hijo pródigo recibió una túnica, un anillo y un banquete después de su rechazo. O Pedro ele foi reconduzido à fé dele depois de ter negado 3 vezes o Senhor. Pedro fue reconducido después de que había negado 3 veces al Señor Jesús. Paulo ele foi Paulo. transformado de perseguidor Pablo fue transformado de perseguidor em pregador da graça. a predicador de la gracia. E Jonas foi enviado de volta para terminar a obra que Deus tinha mandado. Y Jonas fue mandado de regreso a terminar la obra que Dios le había mandado. Vejam bem, o peixe ele não foi o final da história de Jonas. Observen que el pez no fue el final de la historia Foi de a Jonas. maneira que Deus usou para recomeçar Fue a la vida manera de que Jonas. Dios usó para recomenzar la vida de él. E o mesmo Deus que abriu o caminho para Jonas, Y el mismo Dios que abrió el camino para Jonas dos outros que eu falei ainda há pouco, y de los otros que les dije é o hace un mesmo momento, Deus que pode abrir também e renovar a sua vida. es el Amém? mismo Dios que puede renovar su vida también. Era essa a palavra que eu tinha dar para vocês. Esta Amém? era irmão? la Desculpa ter sido longa. Glória a Deus. E eu peço que vocês entendam e leva essa palavra para sua casa. Em nome do Lleven Senhor esta Jesus. palabra a sus hogares en el nombre de Jesús. Amén. Amém, meus queridos? Deus falou com você? Fala muito comigo. Puxou minha orelha. Mas não é para você desistir. Para continuar com Ele, para Ele te restaurar, te fortalecer. Para Ele fazer você crescer no caminho dEle. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós. E continua com o coração aberto. Porque Deus vai continuar falando conosco. Amém? E eu convido o nosso querido pastor Célio e passo a palavra a ele. Amém? Glória a Deus. Seus irmãos com a senhora, bem? Vamos colocar de pé, irmãos? Vou dar uma palavra dessa, um sacudão desse, né? Sacudiu tudo. Graças a Deus pela palavra. Deus abençoe. Pastor. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, diante da tua presença, quero apresentar a tua igreja, colocá-la debaixo das tuas mãos, pedir, Senhor amado, que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui nessa noite, que nos leve debaixo das tuas mãos os nossos lares, que possamos chegar na nossa casa nesta noite, Deus amado, debaixo das tuas mãos. Pai amado, que na semana que vem, ó Pai amado, que começa na segunda-feira, ó Pai, o Senhor possa abençoar as nossas vidas e cada dia da semana, Deus, o Senhor possa tratar-nos de uma maneira diferente, falar conosco de uma maneira diferente, transformar a nossa vida, ó Pai amado, assim como fez com a de Jonas, ó Deus. Transforma o nosso coração, nosso caráter, e que o Senhor possa cada dia mais e mais, ó Deus, fazer de nós verdadeiramente um espelho do Senhor, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Está encerrado em nome de Jesus. Amém.